A inteligência artificial provavelmente não vai tirar o seu emprego, principalmente se você for brasileiro. Mas não comemorem ainda. Talvez o Brasil esteja parcialmente protegido da inteligência artificial pelo mesmo motivo que sempre dificultou o crescimento do Brasil. Baixa produtividade, informalidade, pouca digitalização e uma participação pequena nos serviços mais sofisticados do comércio internacional. Veja, os dados ainda são novos. Existem estudos encontrando enormes ganhos de produtividade, outros identificando menor contratação de jovens, e outros ainda que até agora não encontram grandes efeitos sobre salários e empregos no agregado. Portanto, eu não vou dizer que a inteligência artificial acabará com todos os empregos, também não vou repetir que toda tecnologia automaticamente cria empregos melhores. Aqui eu não gosto de simplificações. As simplificações feitas são apenas para que vocês entendam que não é tão simples assim. E eu sou o Léo. Neste canal nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, onde aqui no Rascunhos Econômicos eu trago temas de debate público para discutir usando a teoria seja ortodoxa, seja heterodoxa, a fim de que vocês aprendam um pouquinho mais de economia, porque eu parto do pressuposto um pouco estranho que vocês são pessoas adultas, capazes, que têm o direito de entender as coisas sem uma simplificação absurda. Veja, os principais dados sugerem uma coisa muito estranha sobre isso da inteligência artificial. A inteligência artificial não começou necessariamente pelos trabalhadores menos capacitados, no modelo clássico do aumento tecnológico na produção. Tá? E também a inteligência artificial não está simplesmente eliminando os grandes especialistas, que também seriam um outro efeito do aumento da tecnologia. Quando a tecnologia começou, por exemplo, para o setor de algodão, primeiro você não precisou de mão de obra tão intensiva assim para a colheita do algodão. Depois, quando começou foi indo, também acabou com os hiper especializados em produções super especialistas de tecidos, esse tipo de coisa. Você pode ir para várias áreas e utilizar mais ou menos esse modelo. Mas a inteligência artificial, na verdade, está entrando no meio das empresas. Está comprimindo as equipes e reduzindo alguns dos primeiros degraus nas carreiras de jovens profissionais. É, e talvez a inteligência artificial não substitua o seu emprego atual, mas pode substituir o trabalho que permitiria que você chegasse ao melhor cargo daqui a 10 anos. E existe uma segunda parte dessa história. A mesma tecnologia que permite que uma empresa grande trabalhe com menos funcionários também pode permitir que uma pequena empresa, com uma equipe pequena, ofereça serviços que antes exigiriam uma empresa enorme. Mas antes de chegar nessa parte, na parte positiva, eu preciso que vocês entendam por que a inteligência artificial é diferente das antigas formas de automação. Do exemplo que eu dei do algodão, agora abrindo um pouco melhor, quando nós pensávamos em automação, nós pensávamos na substituição do trabalho manual, ou seja, capital humano intensivo, seria substituído por capital físico. As máquinas agrícolas substituiriam trabalhadores no campo, é uma crítica que você tem até hoje ao agronegócio, que ele contrata pouco, porque ele é capital físico intensivo. Os robôs passaram a realizar etapas das linhas de montagem de montadoras de automóveis e outras partes industriais. Os caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento assumiram operações bancárias mais simples, vamos dizer assim. Portarias eletrônicas substituíram porteiros e zeladores. E reduziram também a necessidade de mais pessoas para vigilância patrimonial, esse tipo de coisa. A lógica parece uma ordem assim nos modelos de substituição, que é o seguinte: a força física é substituída por máquinas. Depois, os movimentos repetitivos é substituído por máquinas também, mas agora robôs. E as tarefas administrativas simples eram substituídas por tecnologia. E você ia mantendo os trabalhos mais especializados e com maior capacitação para onde não chegava essa automação. Essa expectativa tinha um fundamento em Acemoglu, em Restrepo, e que eles encontraram efeitos negativos na robotização industrial, sobre os empregos e sobre os salários. Nos mercados americanos, por exemplo, que foram o que eles olharam, que seriam os mais expostos, e especialmente em atividades industriais e operacionais, que aqui nós temos o cinturão da ferrugem dos Estados Unidos, os polos de produção da Marinha Americana, que gerou uma série de desempregos, e isso teve consequências políticas nos anos 2000, esse tipo de coisa. Mas o robô industrial produz algo físico, para substituir braços humanos, vamos dizer assim. A inteligência artificial generativa possui linguagem. Então, o que ela poderia substituir?
A inteligência artificial consegue escrever, traduzir, resumir, programar, comparar documentos, responder clientes, analisar uma tabela, não apenas por filtros de um Excel, mas analisar realmente. A inteligência artificial é uma automação de um processo específico dentro de uma empresa. E com uma capacidade muito mais simples de ser programada do que os antigos Microsoft Access e esse tipo de coisa. Então, por isso surge a pergunta econômica, que é o seguinte: qual trabalho exige menos estudo? Não. A pergunta econômica tem que ser: que trabalho pode ser executado dentro de um computador? E quando fazemos essa segunda pergunta, percebemos que um trabalhador com diploma pode estar mais exposto do que alguém que realiza um serviço manual. Um eletricista precisa encontrar um defeito, evidentemente, num ambiente físico específico. Ele tem que testar, adaptar os imprevistos e tal. Só que ele precisa agir. Uma máquina para substituir um eletricista é muito cara. Você vai precisar de um robô eletricista, esse tipo de coisa. Às vezes não tem viabilidade econômica. Porém, um analista administrativo, ele pode passar o dia lendo documentos, aplicando filtros, preenchendo sistemas, escrevendo mensagens, produzindo relatórios, e isso pode ser facilmente substituído por inteligência artificial. Para a inteligência artificial atual, o segundo trabalho é para o que ela foi criada, praticamente. Não porque seria necessariamente mais fácil, mas porque ele já é digitalizado. A pessoa também já trabalha com toda a simplificação possível nesse caso, mas um analista administrativo, ele já trabalha num sistema de algoritmos. Né? O processo da empresa foi construído assim. Formais ou só, não, quando você vê isso, você faça aquilo, se acontecer tal coisa, você escala para cá, para lá, tal. Já é uma modulação empresarial para esse tipo. A Organização Internacional do Trabalho estima que as ocupações administrativas e, por incrível que pareça, clericais também, vão ser as mais expostas à inteligência artificial generativa. Mas também identifica uma exposição crescente em programação, finanças, não economia, tá? Programação, finanças, mídia e atividades estritamente técnicas que possam ser substituídas sem braços humanos, vamos dizer assim. Não significa que essas profissões vão desaparecer, significa que as tarefas serão modificadas. E aqui vocês têm que entender, a inteligência artificial não vai substituir imediatamente uma profissão inteira, ela vai tornar irrelevante, por exemplo, se você tinha, eu até ouvi esse exemplo esses dias, essa semana vocês vão entender de onde veio, mas que hoje os arquitetos, provavelmente, eles até aprendem a desenhar na faculdade, mas se um arquiteto for ruim em desenho, ele não precisa muito disso, porque existe um monte de ferramentas que podem fazer isso para ele. Então, algumas ferramentas, alguns processos das profissões vão ficar esvaziados, vamos dizer assim. A inteligência artificial vai substituir, esvaziar ou acelerar tarefas de um determinado campo técnico. Mas quando uma parte suficientemente grande das tarefas for automatizada, a empresa passa a precisar de menos pessoas para entregar o mesmo serviço. E aí isso pode afetar salários. Não salários de agora, porque você tem um negócio chamado rigidez salarial. Você não pode demitir um funcionário, você não pode diminuir o salário de um funcionário para mantê-lo no trabalho, a não ser que haja uma permissão explícita do Poder Executivo, como foi, por exemplo, na pandemia. Mas normalmente você não pode reduzir salários. Você pode demitir a pessoa para contratar outra, mas você não pode contratar a mesma pessoa para um salário menor. Isso é rigidez salarial. Então, provavelmente o que vai acontecer? Esses salários vão pagar cada vez menos realmente por um negócio chamado poder de barganha. Que aí é um ponto fundamental que vocês têm que entender o seguinte: Kalec dizia que os salários não são determinados pela produtividade em si, mas eles são determinados pelo poder de barganha e pela quantidade de monopólios. E numa leitura kalekiana do problema, eu posso dizer o seguinte: se ele estiver certo, e creio que estava sobre esse ponto, ele não escreveu sobre inteligência artificial porque ele é do começo do século XX, que ele escreveu no começo do século XX. Mas o ponto é: a inteligência artificial vai reduzir o poder de barganha dos funcionários, porque os patrões vão conseguir manter a produtividade mesmo se os funcionários não aceitarem trabalhar tanto. Eles não precisam convencer tantos funcionários. Mas vai ter um efeito que eu posso falar no final do vídeo que pode, inclusive, melhorar a situação dos empregos depois de um tempo de ajuste, tá? Depois eu falo sobre isso aí. Por que eu entrei nesse negócio de poder de barganha? Porque quais trabalhos apresentam essa característica? Você precisa de um trabalho suficientemente repetitivo, mas que seja digitalizado, ou seja, que grande parte das tarefas pode ser automatizada. Que as empresas possam passar a precisar menos de funcionários para gerar o mesmo serviço.
E o melhor exemplo disso é um que vocês vão torcer o nariz. Que vocês vão torcer o nariz justamente porque o Brasil é um país atrasado. Que é o suporte empresarial. E aí eu preciso só falar uma coisa. Grande parte do crescimento econômico de países que estão com crescimento econômico acelerado vem de uma coisa chamada exportação de serviços. São serviços que não são de altíssimo valor agregado, mas também não são serviços muito simples. Não são serviços muito mal remunerados, vamos dizer assim. Que uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos, da União Europeia, esse tipo de coisa, precisa de uma série de serviços, como, por exemplo, o serviço estatístico para compilar os dados que elas têm que mandar às agências reguladoras sobre o novo medicamento. Elas precisam de um serviço de Big Data. Elas precisam de um serviço de verificação de um código muito longo. Ou elas precisam de um serviço de suporte para suas plataformas online. Por exemplo, eu sou uma grande empresa de softwares e eu tenho um videogame e eu tenho um serviço de suporte online para o videogame. E eu vendo para o mundo inteiro, então seria melhor eu ter um serviço centralizado num país em que se fale muitas línguas. Isso tudo existe e o Cáucaso, os 3 países do Cáucaso, as Filipinas, os países bálticos, a Romênia, uma série de países na periferia do poderio europeu, uma série de países na periferia do crescimento chinês e a própria Índia cresceram de 2010 para cá exportando serviços não super qualificados, mas com uma qualificação relativamente importante. E que era serviço de Big Data, esse tipo de coisa. Isso, aí vocês vão falar, Léo, mas suporte é telemarketing. No Brasil isso é telemarketing. Mas eu já volto nesse ponto de vista. Então, o melhor exemplo dos empregos afetados pela inteligência artificial, pesquisas que nós temos, é a questão do suporte empresarial, desenho de software, serviço de estatística, laudos de engenharia de produção, esse tipo de coisa. E que eu vou ter que escrever o nome desse camarada. Brynjolfsson, Lee e Raymond. Eles fizeram um dos primeiros estudos sobre isso e eles estudaram mais de 5.000 agentes que receberam um assistente de inteligência artificial. A produtividade desses agentes de suporte empresarial, tá, subiu 14%. Ou seja, se você tinha 1.000 agentes, para você conseguir, esses 1.000 agentes atendiam, vamos supor, 10.000 pessoas, vamos supor, tá? Com a implementação desses serviços de IA, você tem em média aí que agora esses 1.000 agentes vão conseguir atender 11.400 pessoas. Você aumenta a quantidade de serviços sem aumentar a quantidade de pessoas só com a introdução de agentes de IA. Isso é bom para os empresários, só que você demandou, teoricamente, menos contratações para atender esses 1.140 restantes, certo? Veja, entre os trabalhadores menos experientes e de menor desempenho, o ganho chegou a quase 35% entre os menos experientes. E foi negativo nos trabalhadores de maior capacidade, que dominavam melhor o emprego. A inteligência artificial prejudicou, vamos dizer assim. Esses 35% é uma aproximação, tá? São aproximações de números, vou deixar aí tudo na descrição. Se eu perceber que eu fui muito categórico em alguma coisa, deixa uma errata aí embaixo, tá? Veja, a inteligência artificial estava transferindo parte do conhecimento dos melhores agentes para os novos agentes. E isso melhorou o atendimento e reduziu o treinamento necessário. E outra coisa, se eu consigo aplicar um assistente de IA que, em média, vai subir em quase 35% a produtividade de um camarada que começou ontem, eu não preciso manter tanto um cara que está há 4, 5 anos trabalhando aqui. Isso diminui o poder de barganha do camarada mais sênior, né? Vamos dizer assim. Do camarada mais bem qualificado para a função. Isso vai melhorar o atendimento, reduzir o treinamento necessário, só que isso diminui o poder de barganha, principalmente dos trabalhadores com maior capacidade. E agora, sim, os sistemas podem resolver os casos mais simples. Os agentes auxiliados por IA atendem os intermediários. E os poucos especialistas cuidam das exceções. Mas o mesmo mecanismo pode aparecer na programação, na tradução, na contabilidade, no marketing, na engenharia, na produção, no ponto de vista jurídico, que começa a ter problemas no Brasil. Para você montar, por exemplo, um documentário no YouTube, antes você precisava ou você traduzia, você pediria para alguém revisar, você teria que fazer os timestamps, você teria que fazer um monte de coisa e pedir. Hoje você pode fazer tudo isso pagando $50 por mês numa plataforma online, ela te entrega o vídeo já traduzido como se fosse um documentário.
Aí alguém pode dizer, Léo, mas esse suporte aí é um trabalho, isso não é trabalho qualificado, isso é telemarketing no Brasil. Porque esse que eles pegaram nas Filipinas, no Sudeste Asiático, são pessoas que são poliglotas. São pessoas que sabem a língua nativa, sabem um pouco de espanhol, inglês, e não todo mundo sabe a quarta língua, mas ali se tem uma. No Cáucaso é assim também. O Cáucaso cresceu muito por causa disso, principalmente a Armênia e Azerbaijão. Armênia e Geórgia, Azerbaijão não, foi petróleo. Armênia e Geórgia cresceram assim. Os 3 países bálticos também, né? Não só por isso, mas isso ajudou muito a oferta de empregos, até para capacitar dentro da indústria para outras coisas mais capacitadas, porque isso é uma carreira que é feita pelas pessoas. E no Brasil, o suporte, por lembrar justamente atendimento doméstico de baixo salário e pouca autonomia, isso faz com que o Brasil esteja mais protegido pela IA, mas pelo motivo ruim, que é porque o Brasil não soube aproveitar o boom da globalização de serviços. Até porque no Brasil as pessoas têm dificuldade até de falar português, né? Quem dirá falar 4, 5 línguas. E em países como Índia e Filipinas, e no Cáucaso e no leste europeu, como a pesquisa não pegou esses países, mas nós podemos dizer que é esperado que se tenha um reflexo, o suporte, o back-office, significa um trabalho internacional. Como dito, pessoas bilíngues, trilíngues, que atendem países diferentes, resolvem problemas técnicos, analisam documentos, processam pagamentos, e o dinheiro que entra nessas economias é um dinheiro que foi gerado fora. É exportação de serviços mesmo. Essas empresas estão exportando trabalho cognitivo. E a inteligência artificial atinge justamente esse tipo de serviço. Ah, Léo, que se ferra esse país. Tudo bem, só que essa era uma esperança que o Brasil poderia ter de melhorar os seus serviços em valor agregado. E o Banco Mundial identifica que no sul da Ásia, uma exposição agregada relativamente baixa, porque grande parte dos trabalhadores continua na agricultura, em atividades manuais, mas os jovens moderadamente escolarizados iam para esses empregos. Serviço empresarial, tecnologia. E são os empregos que são muito mais vulneráveis. As análises recentes também encontram que os ganhos para trabalhadores experientes caíram. Continuam crescendo, mas caíram em relação ao que era. E, voltando ao Brasil, o Brasil não construiu na mesma escala uma plataforma exportadora de serviços. Segundo o Banco Mundial, os serviços correspondem a apenas 13% das exportações brutas brasileiras, contra 25% no resto do mundo em média. O Brasil pode ter excelentes programadores, o Brasil sempre diz que é o melhor em tudo, né? Melhor engenharia, melhor arquitetura, né? Mas não exporta essas coisas porque ninguém gosta do Brasil, né? É isso, né? Ah, a Lattes não ganhou o Nobel porque não deixaram, né? É sempre culpa dos outros, nunca culpa do Brasil, mas tudo bem. Mas reza a lenda que o Brasil tem excelentes programadores, excelentes engenheiros, excelentes consultores, empresas de tecnologia, reza a lenda. Mas esses setores não absorvem uma parcela grande da sua própria população e nem para exportações. O que poderia trazer receitas para o Brasil, efeito renda, transbordamento. E boa parte do emprego brasileiro é informal, presencial e pouco digitalizado. E estudos conjuntos da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina encontra maior exposição à inteligência artificial entre trabalhadores formais, urbanos, escolarizados e de renda mais alta. Quem trabalha presencialmente com construção, limpeza, manutenção, entrega ou outros serviços pode estar menos exposto do que alguém formado. E, melhor, pessoas que trabalham com entregas, serviços, soluções de entregas por aplicativo, esse tipo de coisa, pode se beneficiar do aumento da utilização de IA, porque eles podem ser mais produtivos e eles trabalham por entrega, porque eles não são bem trabalhadores, eles são autônomos, né, no ponto de vista econômico. E isso é paradoxal, porque o Brasil pode perder menos empregos na primeira onda da inteligência artificial, porque o Brasil não se beneficiou da globalização de serviços. Não fez serviços de alto valor agregado. E talvez o Brasil esteja vacinado contra a inteligência artificial porque nunca se abriu. E isso possui um preço, evidentemente. A mesma falta de digitalização que dificulta substituir um trabalhador também dificulta aumentar a produtividade desse trabalhador. E essa é a questão fundamental. E o Brasil pode não se beneficiar de uma outra questão. Porque, veja, uma carreira funciona como uma escada. Você começa com tarefas simples, comete erros, recebe supervisão, tudo mais constante. E na programação, por exemplo, o júnior vai escrever os códigos, aí vai subindo, um engenheiro também vai aprender como estagiário, como júnior, também vai indo, no marketing, no suporte, na economia, tudo. Essas tarefas, então, não são apenas seu trabalho em si, mas você também está treinando, se capacitando, você também está fazendo currículo.
Se a inteligência artificial entrar e realizar tarefas iniciais, os profissionais experientes vão apenas revisar os resultados, porque principalmente existem tarefas como engenharia que você precisa de laudo, alguém precisa assinar, e vai ter só um revisando. No ponto de vista jurídico, isso aí está começando também. Só vai ter um revisando, e os mais jovens saíram da faculdade agora. Mas se isso acontecer, de onde virão os profissionais experientes de amanhã? A Stanford Digital Economy Lab encontrou uma queda de emprego concentrada entre trabalhadores de 22 a 25 anos. Nas ocupações mais expostas à inteligência artificial. Desenvolvimento de software, atendimento ao cliente, e eles colocam até atividade clerical, não sei porquê. Os padrões são menores ou desaparecem em trabalhadores mais velhos. A atualização do painel de julho de 2026 continua indicando essa divergência. Jovens e profissões continua mostrando essa divergência entre jovens e as profissões muito pouco expostas. Isso não prova que haverá um desemprego em massa, mas uma série de outros estudos mostram que você pode esperar um efeito de 2% aproximadamente da aplicação de chatbots em suporte, esse tipo de coisa. Inclusive, na Dinamarca, esses efeitos foram nulos no rendimento de horas trabalhadas nos 2 primeiros anos de adoção do chatbot, e descartaram efeitos médios maiores do que 2% ao longo do tempo. Só que imagine 2% de redução de oferta de trabalho mês a mês, isso aí, se isso se mantém, evidentemente. Tá? Portanto, os dados são mistos, evidentemente, mas a hipótese importante é que a IA não provoca grandes demissões entre profissionais estabelecidos, mas vai reduzir a contratação de quem está entrando no mercado de trabalho. Diferentemente da explosão da utilização de computadores, por exemplo, em redações de jornais nos anos 2000. Isso reduziu a necessidade de profissionais mais experimentados, que faziam diagramação, esse tipo de coisa, e os profissionais mais jovens já entravam dominando essa tecnologia. Hoje não, os profissionais mais jovens pode ser que não sejam contratados, porque você vai querer manter só os profissionais que agregam a IA. Porque a IA também aprende. E isso parece apocalíptico. Eu não sei falar essa palavra, né? Parece um apocalipse, mas não é. Por quê? A IA também tem uma capacidade de reduzir barreiras de entrada. Antes da inteligência artificial, oferecer marketing, software, tradução, tal, exigia uma estrutura cara, e só empresas grandes poderiam bancar esse investimento inicial. Você, no jornalismo, uma pequena redação, ou num veículo de mídia, você precisava de redatores, designers, programadores, analistas, vendedores, um monte de coisa. Hoje, você pode comprar alguns créditos na cloud. Isso, esse modo de produção antigo, vamos dizer assim, criava custos fixos enormes. Hoje, você consegue montar uma empresa que pode concorrer com empresas grandes, utilizando a maior parte da sua estrutura em inteligência artificial. Principalmente em serviços de alto valor agregado, como marketing, laudos empresariais, serviços jurídicos. E serviços jurídicos eu sei que é bem regulado o que pode e o que não pode, mas tem sim uma introdução da inteligência artificial nisso aí. Você pode também concorrer com esse serviço de suporte. Se você tem bastante ferramentas, você pode ir colocando contratos e procurando aí, você tem uma escala, você contrata mais gente com mais contratos, mas você não precisa de um capital inicial tão grande, um capital de giro tão grande para manter a primeira operação. Ou seja, os empregos podem diminuir proporcionalmente, mas você aumenta a quantidade de empresas, porque o que eu falei de Kalec é o seguinte: o poder de barganha dos funcionários vão diminuindo, porque você vai colocando num flat a produtividade dos funcionários, só que você diminui, teoricamente, a capacidade dos monopólios de se manterem, porque você não vai ter tantas barreiras, você vai diminuir as barreiras de entrada para serviços de alto valor agregado. Você vai conseguir concorrer com grandes empresas utilizando seu computador. A OCDE pesquisou mais de 5 mil pequenas e médias empresas em 7 países. E a inteligência artificial já era usada em 31% delas. E entre as usuárias, 65% das empresas que utilizavam relataram melhoria de desempenho dos funcionários. E 35% disseram que a tecnologia ajudava a ampliar a escala. 29% afirmaram que aumentava a capacidade de competir com empresas grandes. E 26% relataram um aumento de receita. 26% das 31% que já estavam utilizando, evidentemente. Tá? Isso não prova nada, mas mostra que a mim me parece que, de fato, a ideia da destruição criativa e que o poder de barganha e o poder de monopólios estão em choque. Você vai reduzir a barganha dos funcionários, só que por você ter uma menor barreira de entrada, você pode também aumentar a quantidade de empresas. O que isso vai gerar? Isso vai gerar provavelmente um aumento de produção de serviços. Mas
O problema é que você não é eterno, o tempo é infinito apenas no plano cartesiano. Você precisa ter que ver se você consegue se adaptar a essa nova corrida na carreira. E, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, você não deu tempo de entrar como júnior ou estagiário, e agora a inteligência artificial está pegando justamente o emprego que era seu. Aí pode acontecer. Só que se você já é sênior ou um team lead, você aí você já está utilizando a inteligência artificial para o seu bem, vamos dizer assim. Dê uma olhada aí nos anúncios de oferta de emprego, vocês vejam que o júnior praticamente sumiu em algumas áreas. Né? Algumas áreas, assim, colocadas aqui, desenvolvimento de software, esse tipo de coisa, ou a remuneração é muito baixa. Tá? Por hoje é só, pessoal. Um abraço, fiquem todos com Deus.